Agora a gente segue com os pastores Fábio Filho e Maria Elmar. Eu já vou começar com o advogado Fábio Filho, com o advogado Maria Elmar, que foi a última fala do pastor Marco Feliciano, foi o seguinte: só acha realmente que o Alexandre de Moraes está sem saída, ele como ministro da Suprema Corte, diante de tudo que está acontecendo, esses ataques aí direcionados dos Estados Unidos, como, por exemplo, as sanções via lei Magnitsky, só acha que o Alexandre de Moraes realmente está sem saída? Israel, sinceramente, e aí eu preciso até fazer algumas ressalvas anteriores, né? Eu não estou aqui para passar pano para Lula, para Bolsonaro, e muito menos aqui bancar o advogado Alexandre de Moraes. Como advogado, eu vou aqui tratar daquilo que é certo, daquilo que é direito, que está estabelecido na lei. E, sinceramente, o que eu vejo é que a lei Magnitsky, ela é muito severa, né? Mas a instituição Supremo Tribunal Federal, ela vai continuar no seu passo, né? O processo do Bolsonaro prossegue, não deram sinais de que vão recuar, né? Então eu realmente não vejo essa narrativa de que estão com medo, vão voltar atrás, tem um desconforto entre eles. É mais uma narrativa. Eu respeito aí o que disse o pastor Marco Feliciano, mas diante dos fatos, do que a gente está vendo aí, vai seguir o processo normalmente e não vejo possibilidade de nenhuma alteração da marcha processual. Se Bolsonaro vai ser condenado ou não, aí a gente tem que aguardar o final, né? Há indícios que vai, mas neste momento eu não vejo possibilidade de abrirem mão desse julgamento. Mariel, eu convidei o pastor Fábio Filho, que é comunicador, também é youtuber, apresenta podcast, é entrevistador oficial do pessoal do Assembleia de Valor, concorrência, né, Fábio, do Fuxico, para me ajudar nessa entrevista. Para me ajudar nessa entrevista contigo, porque eu imagino ser uma entrevista que precisa ser bem explorada, uma vez que a nossa audiência vai ouvir agora informações qualificadas que vão, obviamente, discordar, como sempre discordam, né, Mariel? Ou concordar, mas as respostas que eu sei que vêm de você são sempre técnicas, sem qualquer paixão política. Fábio, fica à vontade. Pode perguntar, Fábio. É com você. Tá. Maravilha. Pastor, um prazer em falar contigo. Eu já tinha assistido aqui outras lives com o Israel. Parabéns aí pelo trabalho. Eu falei com o Israel, quero agradecer o Israel aqui pelo convite. Eu sou um grande defensor do pastor Silas Malafaia, respeito ele, a autoridade dele, sei também da importância dele dentro do cenário cristão e também dentro do cenário político. Agora, a Constituição, ela garante sobre a liberdade religiosa, né? Como justificar essa apreensão dos cadernos e anotações de mensagens bíblicas do pastor Silas Malafaia? Ô, pastor, obrigado, tá? É um prazer também falar com o senhor aqui, assim como também agradeço novamente o convite do Israel. Pastor, o que autorizou essas buscas e apreensões, né, foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, na petição 14305, e, em síntese, né, partiu, na verdade, de uma representação da Polícia Federal. Então, houve uma investigação prévia. Essa investigação, ela apresentou um relatório prévio, né, para o Alexandre de Moraes e pediu ali a imposição de algumas medidas cautelares. Bom, antes de entrar exatamente no que aconteceu, é necessário dizer que, para que haja um inquérito, para que alguém seja investigado, ninguém é investigado sem que haja um indício concreto, tá? E aqui eu estou falando em tese. Se alguém vai discordar, mas não tem indício contra o pastor Silas Malafaia. Ok, aí já é um trabalho de mérito, aí já é um trabalho dos advogados, que devem aí impetrar um habeas corpus para tentar trancar esse inquérito que foi aberto contra ele. Agora, em tese, o que nós temos ninguém é investigado sem motivo, tá?
há uma investigação, essa investigação, ela aponta indícios, né? E esses indícios, mediante uma representação, que pode ser feita até por um cidadão, essa representação pede que seja imposta algumas medidas. E as medidas que foram pedidas pela Polícia Federal, e é importante frisar isso, o pastor Fábio e Israel, é importante falar isso porque não foi uma decisão monocrática, unilateral do Alexandre de Moraes. Eu não estou aqui defendendo ele, porque eu sou advogado de presos do 8 de janeiro. Então eu tenho motivos pessoais para discordar dele na condução desse processo. Agora, eu tenho que ser justo, tá? E falar o que realmente está acontecendo. O Alexandre de Moraes, ele tomou essa decisão com base em uma investigação da Polícia Federal. E frise-se, essa Polícia Federal é a mesma Polícia Federal que até alguns anos atrás, os próprios bolsonaristas, dentre eles eu, dizia que era o orgulho nacional. Então, quando a Polícia Federal estava ali apurando os crimes de ocultação de patrimônio do Lula, e com toda a razão, fizeram um excelente trabalho, juntamente com o Ministério Público Federal, ali os bolsonaristas estavam aplaudindo e dizendo que a Polícia Federal é orgulho nacional. Agora, quando está, de certa forma, prejudicando interesses políticos, aí o discurso já muda. Aí a Polícia Federal agora já virou a Gestapo do Alexandre de Moraes. Então vamos ter cuidado e vamos ser coerentes. A Polícia Federal é uma instituição séria. Ela não está aqui para perseguir algo ou B. E se houver perseguição, isso tem que ser demonstrado no processo, não é só narrativa política. Tá? Uhum. Então a Polícia Federal ela apresentou essa representação então legitimou uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, dentre elas, busca pessoal, né, e medidas cautelares. Dentre as medidas cautelares, a proibição de contato com Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, proibição de se ausentar do país, então, naturalmente, ele teve que entregar o passaporte foi cancelado, e tem como pano de fundo a apuração do crime de coação no curso de processo, obstrução de investigação que envolve organização criminosa, isso está lá na lei de organização criminosa, a lei 12.850, e também o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso está como pano de fundo dessa investigação. Daí, o pastor Fábio, respondendo agora especificamente a sua pergunta, daí você entende a razão de ter se feito a apreensão destes documentos pessoais, dentre eles, talvez ali, caderno de sermão, para ver se de fato houve coação ou obstrução ou uma tentativa de abolição violenta do Estado. A investigação ela serve para realmente apurar, e ninguém está isento de ser investigado. Tá? Ninguém está isento, o Israel não está isento, o senhor não está isento, eu não estou isento, mas a investigação, para ela iniciar, ela precisa ter indícios. E eu pressuponho, aí é uma presunção minha, porque eu não tive acesso aos autos, porque eles estão em sigilo, mas eu pressuponho que a Polícia Federal tenha encontrado esses indícios. E indício não é prova. Tá? Indício é como se fosse, se a gente pudesse fazer uma comparação, pastor, com o crime de homicídio, tá? Indício é, por exemplo, a impressão digital de um suspeito na cena do crime. A impressão digital por si só, ela não prova que a pessoa cometeu o homicídio, mas é o indício de que aquele suspeito, ele esteve na cena do crime. Diante desse indício, se faz, então, necessário a instauração de um inquérito e talvez a imposição de medidas cautelares, que pode ser desde a prisão ou até mesmo essas que foram impostas em desfavor do pastor Silas Malafaia. Ok? Mariel, você acabou de falar tecnicamente sobre tudo, inclusive disse que não teve acesso aos autos, porque obviamente está em segredo de justiça. Mas como pastor e como advogado, você
concorda com o que disse o pastor Marco Feliciano, de que se trata de uma perseguição religiosa, essas medidas cautelares impostas em desfavor do pastor Silas Malafaia? Eu peço aqui licença ao pastor Fábio, porque ele já disse que é um grande fã, né, defensor do pastor Silas, mas particularmente eu não vejo isso como perseguição religiosa. É difícil separar hoje, é muito difícil, eu entendo, pastor, a figura do pastor Silas Malafaia da figura do militante Silas Malafaia, que tem, de fato, apresentado uma postura muito beligerante contra Alexandre de Moraes e contra vários outros políticos, e isso não é de hoje, né? Vamos até frisar isso, não é de agora, o pastor Silas Malafaia já faz isso há muitos anos. Então, é difícil hoje desassociar a figura de um pastor, um líder religioso, que tem ali garantido pela Constituição a liberdade religiosa daquele militante que está sendo investigado por aqueles crimes que eu apontei aqui. Então, não vejo perseguição religiosa. Embora no discurso do pastor Silas Malafaia, elementos teológicos, elementos bíblicos e religiosos, eles estejam muito diretamente associados ao discurso público, né? À teologia pública, ao discurso político. Então, as duas coisas se misturam. Mas a investigação, ao meu ver, ao meu sentir, eu peço licença a quem possa discordar, ao meu sentir, não é contra a liberdade religiosa do pastor Silas Malafaia, tanto é que ele não está impedido de pregar em sua igreja, em usar as redes sociais para os seus sermões, né? Enfim, a sua liberdade religiosa, ela está intacta, ao meu sentir. Agora, é óbvio que essa investigação limitou a ação do militante Silas Malafaia. Tanto é que, dentre as medidas cautelares, está o impedimento de acesso, de comunicação, até mesmo por meio de advogados, né, ao Jair Bolsonaro e seus filhos. Então, aqui o que está sendo limitado, e com fundamento processual penal, tá, é a atuação do militante Silas Malafaia, embora tenha elementos religiosos, mas não tem nenhuma ligação direta, ao meu sentir, à liberdade religiosa do pastor Silas Malafaia. Doutor, por favor, todo esse processo aí com o pastor Silas Malafaia é por causa do 8 de janeiro, né? A princípio sim, porque os crimes que estão sendo investigados têm relação direta ao... Bom, vamos lá, 8 de janeiro. Porque eles falam o seguinte, que o pastor Silas Malafaia e o Eduardo, eles foram descritos como uma atuação coordenada, que eles contribuíram, né, com o 8 de janeiro, mas não tem provas, e eu queria até perguntar para o senhor se o senhor acha que foi uma tentativa de golpe. Certo. Então vamos lá. Pelo que está sendo agora julgado, né, já foi investigado e agora julgado no STF, o 8 de janeiro, ele é uma peça dentro do todo, ok? Uhum. Tanto é que esse núcleo, né, onde está ali o Braga Neto, está Jair Bolsonaro e outros, né, que fizeram parte daquilo que está sendo apelidado ou chamado pela imprensa de núcleo essencial, o 8 de janeiro ele é apenas uma peça dentro disso que está sendo agora julgado, tá? E aí, respondendo a sua pergunta, pastor, o crime imputado, além de outros, né, mas um dos crimes imputados é exatamente o crime de tentativa de abolição violenta do Estado. Salvo engano, artigo 359-L do Código Penal. Esse crime, anteriormente, ele estava
tipificado na Lei de Segurança Nacional, né? A lei que, inclusive, é do período militar. Esse crime, então, ele foi introduzido no Código Penal, no artigo 359, letra L, e isso aconteceu em 2021, né? Exatamente dentro do governo Bolsonaro. Esse crime, ele, obviamente, pelo próprio tipo penal, né, pelo que está descrito ali no caput desse crime, ele pune, né, ele visa punir, o objetivo dele é punir, não o golpe de Estado, mas exatamente a tentativa de golpe de Estado, ok? E dito isso, pastor, é importante a gente pensar no seguinte: não importa, né, processualmente falando, se a tentativa de golpe, né, vamos chamar de golpe de maneira genérica, né, mas a tentativa de abolição violenta do Estado, porque esse é o tipo penal. Não importa se essa tentativa ela tinha grandes chances de sucesso ou pequenas chances de sucesso. O que importa é se houve violência ou grave ameaça para impedir as instituições republicanas de funcionar, ok? E aí eu vou aqui fazer menção ao que disse anteriormente o pastor Marco Feliciano, em que ele disse que não há golpe de Estado com 4.000 pessoas na rua, não há golpe de Estado quando não tem uma articulação internacional. Enfim, ele pontuou várias situações em que mostra que a tentativa de golpe, tentativa de abolição, ela de fato ela não tinha a mínima chance de sucesso. Mas não se está aqui discutindo se ela tinha ou não sucesso. O que se está discutindo é se houve ou não tentativa de abolição violenta do Estado. E aí, pastor, para encerrar e te respondendo especificamente essa pergunta, eu vejo sim que houve uma tentativa de abolição violenta do Estado, e aqui quem está falando é um conservador. Aqui, antes que alguém fale, ele é esquerda, está defendendo o Lula, igual um querido irmão até já me respondeu aqui no Instagram. E os áudios do irmão do Lula? Não tem nada a ver o que a gente está discutindo aqui. Eu não estou dizendo que o Lula não é bandido, que o Lula é inocente, que não teve agora essa fraude do INSS. Eu não estou defendendo um lado ao falar que houve uma tentativa de abolição violenta do Estado. E por que eu posso falar isso, pastor? E eu não falo isso de maneira leviana, tá? E sem nenhum partidarismo ou paixão pelo lado A ou pelo lado B. Eu posso dizer que houve tentativa porque houve uma reunião, conforme ficou já demonstrado nas oitivas que ocorreram no STF, houve uma reunião do então presidente Jair Bolsonaro com os chefes das Forças Armadas. E nesta reunião foi proposto a assinatura de um decreto que pela imprensa ficou chamado aí de minuta do golpe. E houve apoio do chefe da Marinha e pronta rejeição do chefe da Aeronáutica e do Exército. Essa reunião, ela já é um ato executório do crime de tentativa de abolição violenta do Estado. Por quê? A tentativa de crime, ela ocorre quando o autor, o agente, ele não consegue executar o seu intento por uma razão alheia à sua vontade. Vamos citar o exemplo aqui do homicídio. Tentativa de homicídio. Quando que a tentativa ela ocorre? Ela ocorre quando alguém aponta a arma para outra pessoa e aquela arma, por uma circunstância alheia à vontade dele, não dispara. Ele puxou o gatilho. O cão da arma bateu no projétil. A arma não disparou.
por ela não ter disparado, houve a tentativa. Uma outra situação, a pessoa tenta matar outra, mas ela é absolutamente imperita no ato de atirar. Então, ela aponta, mas ela erra assim, o tiro de maneira brutal, grotesca. Não importa se ele errou o tiro, importa que ele atirou e ali sim configura-se a tentativa. Enfim, a argumentação para que alguém seja punido pela tentativa é exatamente essa. E na minha avaliação, e eu falo isso assim com muita humildade, porque eu falo aqui como mero espectador, como o Israel e como o senhor também. Na minha avaliação, houve tentativa porque houve essa reunião e o Bolsonaro e o seu grupo político, dentre eles Braga Neto e outros que estavam ali juntos, né, o próprio Mauro Cid também, estavam juntos dessa situação, eles não conseguiram executar o seu plano, que estava antes no plano da mera cogitação, porque ninguém é punido pela cogitação. Eu posso cogitar aqui matar alguém, e ninguém pode me punir por isso. Mas se eu procuro meios de executar o meu plano, aí eu já posso responder pelo crime de tentativa. Doutor, só mais uma pergunta aqui. O senhor deu o exemplo dessa suposta minuta aí do golpe, mas o 8 de janeiro, o senhor acha que houve alguma interferência do pastor Silas Malafaia, algum incentivo dele ou do próprio presidente Bolsonaro? Porque eles estão... Uma das partes aí desse julgamento é por causa do 8 de janeiro, né? Mas e nesse 8 de janeiro aí? Então, pastor, conforme eu disse, o 8 de janeiro ele é um elemento dentro de um todo, tá? Certo. Eu não acredito que aquelas pessoas que ali estavam, elas estavam ali para dar um golpe. Aquelas pessoas, 4 mil pessoas estavam ali para dar um golpe. E conforme eu disse, eu tenho clientes que saíram de suas casas, foram para Brasília acreditando que era apenas mais uma manifestação. Sim. Dentre tantas outras que já ocorreram, ok? Mas ao chegarem lá, eles se depararam com uma organização, tá? E tinha sim uma organização para invadir os prédios públicos e praticar atos de violência. Não, a gente não pode fechar os olhos para fatos que ocorreram ali, dentre eles a violência brutal contra uma policial militar mulher, que ela foi arrastada, ela tomou uma barra de ferro na cabeça, ela não teve traumatismo craniano porque ela estava de capacete, mas ela foi brutalmente agredida naquele dia, e a gente não pode ignorar isso. A gente não pode ignorar que havia uma organização ali para invadir aqueles prédios. E aí, lamentavelmente, talvez por falta de orientação ou até mesmo inocência de algumas pessoas que ali estavam, elas, motivadas por algum sentimento, elas entraram no prédio e participaram daquilo ali. E deu no que deu, né? E deu no que deu. E deu no que deu. E aí, fatalmente, no dia seguinte, algumas pessoas, na verdade, mais de 1.000 pessoas, né, foram presas ali no acampamento. Uma prisão que, na minha avaliação, absolutamente ilegal, porque elas não estavam presas em flagrante, não havia contra elas nenhuma ordem de prisão preventiva e muito menos temporária. Então, o que motivou a condução daquelas pessoas para a sede da Polícia Federal e, posteriormente, para a Colmeia e para a Papuda? Não tinha absolutamente nada que legitimava aquela condução. Uma prisão, na minha avaliação, absolutamente ilegal. Mariel,
Me permita só interromper aqui rapidinho. Tem um outro convidado que eu vou daqui a pouquinho já começar a conversa com ele, mas ele já está a postos aqui. Eu vou incluí-lo aqui na conversa para a gente fazer essa transição também, que é o pastor Daniel Batista. Ele é líder do movimento Igreja Sem Política, é o nosso próximo convidado e vai entrar na nossa conversa aqui. Pastor, eu acho que o seu microfone está desligado. Se eu puder ativá-lo aí, eu agradeço. Vai entrar com a gente também, fazer uma pergunta também ao Dr. Mariel Marra para a gente seguir, mas só uma correção, eu acho que precisa ser feita a correção, Fábio, na sua fala, em relação à suposta minuta. Já ficou provado que não era suposta, isso já passou, né, inclusive pelas oitivas, já foi falado, o ministro, o próprio Bolsonaro, os próprios advogados, ninguém mais trata isso como suposta, porque de fato havia sim essa chamada, né, minuta do golpe, que acabou, graças a Deus, não dando certo. Mas, pastor Daniel, muito obrigado por aceitar o nosso convite, assim, em cima da hora. Eu vi que o senhor fez um vídeo ontem, foi publicado nas redes sociais, um vídeo que o senhor falava a respeito do pastor Silas Malafaia. Naquele momento, aquele seu vídeo era sobre o fato do pastor Silas ter sido envolvido, né, numa investigação, ter se tornado investigado naquele inquérito, e à noite nós temos essa triste, terrível surpresa dessa apreensão. Muitos não se surpreenderam tanto porque ele estava fora do país e houve essa decisão aí do ministro Alexandre de Moraes a pedido da Polícia Federal. E aí eu queria, daqui a pouquinho, já começar com o senhor a nossa conversa, mas já lhe cumprimentar e abrir espaço para o senhor fazer uma pergunta para o doutor Mariel Marra, que é nosso advogado técnico aqui, que está dando esses esclarecimentos. Seja bem-vindo, pastor. Antes de tudo, boa tarde. Sempre é um prazer estar conversando com você, aos demais convidados, e dar esse espaço para o movimento Eleição Política falar um pouco a respeito desse tema que é a aproximação da igreja com o Estado. Bom, a pergunta vai para o pastor Fábio, que ele disse que apoia o Silas Malafaia na questão dele, ou condição dele, posição dele de pastor, está metido nessa encrenca e jogando a igreja em cima disso também. Bom, eu gostaria de saber do senhor se o senhor apoia também nele o fato dele dizer que ele tem um chamado profético, dado por Deus, de ser a voz política dentro da igreja. Tem visto, né? Que esse espírito profético da qual ele se refere, se for o Espírito Santo, a determinação do Cristo e do Messias é que o Espírito ali, na igreja, prega a carne dele, a vida dele, a matéria ali de fé, de doutrina da igreja, é o que ele foi ministerialmente e humanamente. E nele, messianicamente, não existe ali um pastor político, não há ministério político, em momento nenhum ele usou o Estado para refrear o mal e a corrupção do mundo, partidarizou, elegeu, ou até mesmo orientou discípulos a seguirem carreira política. Em momento nenhum, a primeira igreja também seguiu esse tipo de exemplo, e eu queria saber se o senhor apoia isso mesmo dele. Pastor, muito obrigado pela pergunta, obrigado aí, parabéns pelo trabalho, pelo que o senhor vem desenvolvendo, tá? Bom, primeiro que isso aqui não é um debate, tá? O objetivo aqui é perguntar ao advogado, eu estou aqui como entrevistador, mas já que o senhor me fez a pergunta, muito obrigado, eu vou responder. O advogado, nosso advogado aí, Mariel, né, ele falou que é muito difícil você separar a pessoa Silas Malafaia do pastor e do homem, né, o militante. As pessoas não conseguem separar, né? Mas eu apoio o pastor Silas Malafaia porque primeiro eu sou um admirador dele, eu cresci assistindo, ouvindo, eu sei da importância dele para a evangelização no Brasil, os trabalhos que ele sempre desenvolveu, as cruzadas, programa de televisão, eu cresci assistindo o pastor Silas Malafaia. Sobre essa visão política, ele tem todo o direito de se manifestar. A lei dá esse direito a ele, como Silas Malafaia, se manifestar. Agora, ele dizendo como uma voz profética, ele se coloca numa condição de voz profética, e eu acredito que sim, porque Deus pode usar qualquer pessoa em qualquer esfera da sociedade, como Deus pode usar um médico, como Deus pode usar um advogado, e ele se coloca como uma voz profética dentro da política, e ele é um representante dos evangélicos. Então, se a gente for olhar para a Bíblia Sagrada, nós temos diversos homens da Bíblia Sagrada que
eram da política, que sempre se envolveram, governadores como José, Daniel. Então, eu enxergo ele assim, como um Daniel, enxergo ele como um José. Então, eu apoio, sim, o pastor Silas Malafaia e acredito ele como uma voz profética. Ele é muito importante, ele é uma voz dentro dos evangélicos. E existem vários pastores no Brasil, nós temos vários pastores. E o Silas Malafaia é um pastor que se destaca na área da política. Eu não vejo ninguém defendendo a igreja, o posicionamento da igreja, como ele tem feito. Então, por isso que ele tem se levantado como uma voz profética. Agora, ele não é perfeito. Isso não quer dizer que a gente concorda com ele 100%. Mas eu sim o vejo como um homem de Deus, o admiro e eu sei da importância dele. Porque olha só o que tem acontecido no Brasil, a gente observa uma perseguição entre líderes cristãos, entre também a direita, numa medida desproporcional com a esquerda. Se tivesse Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, a PGR, com essa mesma ênfase que eles têm em procurar descobrir a vida de Bolsonaro, da direita, como do pastor Silas Malafaia, com outros da esquerda, beleza. A gente não poderia questionar, porque é a lei no Brasil que funciona. A grande questão é que a lei no Brasil funciona para alguns e não funciona para outros. Né? Não sei se eu acabei misturando aí a situação, mas sim, eu reconheço o pastor Silas Malafaia e a importância dele como representante dos evangélicos. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos grandes líderes. Por exemplo, meu pastor Galdino Júnior, que hoje é até aniversário dele, mandar um abraço para ele. Temos aqui o bispo Samuel Ferreira, temos aqui o pastor José Wellington Bezerra da Costa, nós temos aqui o bispo Edir Macedo, por exemplo, da Universal, mas nenhum deles tem a potência na voz como o pastor Silas é. Por quê? Porque esses outros líderes foram chamados para outras áreas. E o pastor Silas Malafaia para dentro da política. Mais uma vez, e para finalizar aqui, que eu falo muito, sou entrevistador, comunicador, locutor, eu gosto de falar muito. Só para finalizar, não digo que eu concordo com ele 100%, mas eu respeito, admiro e eu sei da importância que ele tem para nós evangélicos nesse momento. Maria Marra, você como pastor, como advogado, e certamente leu o relatório da Polícia Federal sobre o envolvimento do pastor Silas Malafaia em tudo isso. Depois de ter lido esse relatório, o pastor Silas ainda te representa como pastor? Israel, eu até peço licença aqui novamente para discordar do pastor Fábio, mas o Silas ele não me representa como evangélico. Só pontuando aqui, não odeio, mas eu não tenho ele como meu representante. Ele pode representar um setor, né, dos evangélicos, tem ali o seu grupo, né, mas ele não é uma voz unânime dentro do segmento evangélico brasileiro. Né, e depois de tudo isso que a gente está vendo, até mesmo áudios, que eu lamento muito por aqueles áudios que foram expostos do pastor Silas, uma fala absolutamente mundana, para dizer o mínimo, né? E lamentável isso vindo de um líder religioso que usou palavras chulas, né? Enfim, isso não deveria ter acontecido. Gente, eu preciso finalizar com vocês dois para seguir com o pastor Daniel, mas eu vou dar a tréplica, óbvio, para o pastor Fábio Filho. Fábio, fala alguma coisa, pelo amor de Deus, aí. Pessoal, obrigado aí pela oportunidade. Eu só vim aqui para fazer pergunta e também tirar com o Israel, mas eu gosto também da polêmica, eu gosto do debate. Como eu disse, eu não concordo 100% com o pastor Silas Malafaia, né? Mas talvez o pastor e advogado diz assim, ele não me representa, ok, mas ele representa a maioria dos evangélicos. Hoje ele é a principal voz. A controvérsia. Não, mas cara, no entanto. No chat aqui é controvérsia. É 3 contra 1 aí, hein? Mas beleza. Mas eu acho assim, não concordo, eu acho que as palavras dele também, concordo com o senhor, palavras chulas, me incomodou como um cristão, né? Até o pastor Marco Feliciano disse assim, eu quase soltei um palavrão. Gente, nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, assim, você tem que ser a mesma pessoa no púlpito, no WhatsApp, no particular. Então, assim, por isso que eu falei, ouvindo os áudios do pastor Silas Malafaia,
eu fiquei muito incomodado como um pastor, como um cristão. Eu acho que esse não é o linguajar de um pastor evangélico, tá? Só que tem um adendo, não é defendendo ele. A gente sabe que cada estado do país tem o seu linguajar. Pelo que me parece, a galera do Rio de Janeiro, posso estar enganado, eles é mais descolado, assim, tem um vocabulário diferente vai dizer de que é outros por causa, estados, vai dizer tá? que é por causa do sotaque, Pessoal do jeito que é. Faz isso não, pessoal Fábio. do Rio de Janeiro é um vocabulário diferente aqui de São Paulo e de outros estados, tá? Então, assim, no nível Brasil, na minha opinião, impactou e de forma negativa do pastor Silas Malafaia, tá? Mas é isso. Obrigado, Israel, pelo convite. Obrigado, pastor Daniel. Estarei acompanhando aqui a continuidade dessas entrevistas. E o doutor aqui, advogado, pastor, muito obrigado também, gente. Ô, Fábio, antes de você sair, deixa as tuas redes sociais para as pessoas saberem, te encontrarem, te acompanharem. Sim, maravilha. Eu não falo de política nas minhas redes sociais, tá? Só para vocês saberem, é fabiofilho.oficial no Instagram e também no TikTok, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês aí. Obrigado, Israel. Até uma próxima. Um abraço, Fábio. Foi um prazer, querido. Dá um abraço no pastor Galdino. Tchau, tchau. Pode deixar, valeu. Tchau. Gente, esse foi o pastor Fábio Filho. Pastor Mariel, obrigado demais por ter habilitado essa tarde, né, de bate-papo aqui com alguns convidados. E, como eu disse, desagrada a muita gente, porque você, embora seja conservador, bolsonarista, se você colocar no Google agora, pastor Mariel Marra, vai encontrar logo uma foto dele abraçado com quem? Com Bolsonaro, né, porque foi candidato também, eu vi essa foto lá. Mas mesmo assim não se furta de falar aquilo que é técnico, aquilo que é fato. Então, obrigado, inclusive, por ter aceito esse convite em cima da hora para a gente conversar aqui. Na sua despedida também, já deixa as suas redes sociais. Obrigado, Israel. Minha rede social, o Instagram, pode me procurar lá como @MarielMarra ou @ADV Mariel Marra, vão me achar lá. E conforme você disse, né, Israel, eu realmente já estive apoiando o Bolsonaro, e o que hoje me faz não mais apoiá-lo foi uma decepção pessoal minha com ele, exatamente no dia daquela foto. Se você me permite, Israel, só claro, alguns minutinhos aqui. Aquela foto ela foi tirada no dia 3 de agosto de 2021. Eu estava lá juntamente com outros 9 advogados conservadores e nós fomos lá para dar um apoio ao então presidente Bolsonaro, já que naquele momento estava havendo uma tensão muito grande entre ele e o TSE, entre ele e o STF. E naquela reunião, nós entramos, né, dentro do Palácio Planalto, no gabinete da presidência, e ali cada um, essa foto aí, cada um se apresentou brevemente, né, falamos com ele, e ao final da apresentação de todos, ele tomou a palavra e falou o seguinte, e aqui eu abro aspas: olha, pessoal, vocês sabem o que está acontecendo e eu não tenho agora outra alternativa. Se as coisas continuarem do jeito que estão, eu não tenho outra alternativa senão sair das 4 linhas da Constituição. Eu ouvi isso do presidente Bolsonaro no dia 3 de agosto de 2021. E ele ainda disse naquela mesma reunião o seguinte, que a última chance, o ultimato, vai ser no dia 7 de setembro de 2021. No dia 7 de setembro de 2021, o Bolsonaro ele fez um dos discursos dele mais exaltados contra Alexandre de Moraes e contra o STF. Tanto que 2 dias depois, no dia 9 de setembro de 2021, o próprio Bolsonaro, orientado pelo Michel Temer, ele publica uma carta meio que pedindo desculpas e colocando panos quentes naquela situação. Fato é que, depois de 21, começou ali a tensão cada vez maior, aconteceu o que aconteceu, perdeu a eleição em 22 e 8 de janeiro, encerrando, sendo essa cereja do bolo. Eu posso dizer aqui quem está falando sou eu, não é com base em nenhum documento, quem está falando aqui sou eu, e eu falo com base na minha experiência. Desde 2021, eu ouvi do próprio presidente Bolsonaro que se as coisas continuassem do jeito que estavam, ele não teria outra alternativa senão sair das 4 linhas da Constituição. Para mim, que sou um conservador,
que defendo as instituições democráticas, para mim isso foi uma decepção muito grande, porque conservador é o oposto de reacionário. Ali o presidente Bolsonaro, ele se mostrou um reacionário. Ele estava dizendo para todo mundo que ele iria, né, de fato, romper com a Constituição. Para mim foi uma grande decepção. E as investigações mostram que, de fato, isso lá em 2021 já estava sendo cogitado. Muito forte seu depoimento, viu? Vai dar um bom corte, inclusive. As redes sociais, para finalizar. @Marialmarra, Instagram. Quem tiver alguma dúvida pode me procurar lá. E pastor aí da Igreja Sem Política, acho que depois a gente pode conversar mais sobre isso aí. Foi um prazer, doutor. Meu querido. Valeu, Mariel. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.